Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Marcelo Moreno e também do Bruno José, dois jogadores que estão voltando ao Cruzeiro, né? Que tinha a expectativa dos dois até mesmo nem ser relacionado para esse jogo de amanhã, diante a Ponte Preta, a respeito também de um jogador que pode estar deixando o Cruzeiro, já pagou algumas fotos nas redes sociais e tudo mais, e que foram apenas 3 jogos aqui nesse ano pela Raposa, a respeito também do caso envolvendo assim o Fred, que um inscrito perguntou como que está essa situação entre o Cruzeiro e o jogador, que lembrando, esse processo na justiça aí que já corre há um bom tempo e que pelo visto não deve ter um fim tão cedo, tá? Além também do caso envolvendo assim o Zé Eduardo, que o jogador tá um tempão sem jogar, isso todo mundo sabe, e o seu pai deu uma cutucada no Luxemburgo em um tweet lá no Twitter, né, nessa última sexta-feira, tá? Mas antes de começarmos, já aproveitei para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Bom, o salve de hoje é para 2 pessoas. Primeiro é para o Edu Lacerda, ele que está sempre também aqui acompanhando os vídeos. Muito obrigado aí, Eduardo. E o outro é para a Mônica Alves, que também está sempre aqui. Muito obrigado, Mônica. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que lembrando, amanhã o vídeo vai sair depois do jogo, porque o horário do jogo é praticamente o mesmo horário que eu posto os vídeos, né? Então o vídeo vai sair ali umas 1 hora, 1h30. Já fique esperto aqui no canal que tem vídeo. E se vocês quiserem também eu trago o pós-jogo, tá? Então já deixa aqui nos comentários. Quem sabe você não aparece aqui no vídeo de amanhã. Bom, vamos começar falando a respeito do caso envolvendo o Marcelo Moreno e também o relacionados para o jogo diante a Ponte Preta, que tem alguns destaques interessantes que eu queria ressaltar aqui para vocês, tá? Que primeiro, a volta do Flávio, que estava suspenso por conta do 3º cartão amarelo, além também igual do Marcelo Moreno e também do Bruno José, que estava naquela expectativa dele não jogar. O Bruno José que sofreu um pisão no pé direito na partida diante do Goiás na terça-feira, e por conta desse prazo bem curto de recuperação, né, não se sabia se ele teria condições de jogo ou não. Eu até nem estava esperando que ele já tivesse essa sua volta. Enfim, o Luxemburgo que já divulgou a lista de relacionados, Cruzeiro que viajou hoje lá para Sete Lagoas para jogar o jogo de amanhã, né, que é uma partida que vai ser realizada às 11 horas na Arena do Jacaré. Enfim, a Bolívia que utilizou o Marcelo Moreno, que ficou fora durante 3 partidas aqui pelo Cruzeiro, e por lá ele empatou em 1-1 com a Colômbia, perdeu para o Uruguai por 4-2, onde ele marcou 2 gols, e ontem uma derrota por 3-0 para a Argentina, fora de casa, tá? Enfim, a lista de relacionados do Cruzeiro com Fábio e Lucas França, laterais, somente o Raul Cáceres e o Matheus Pereira, os 2 titulares. A zaga com Eduardo Brock, Josep, Léo Santos e o Ramon. Meio campistas com Adriano, Claudinho, Flávio, que está de volta, Lucas Ventura, Giovani, Marco Antônio, Marcinho e também o Rômulo. Além de atacantes, os pontas, o Bruno José, Dudu, Felipe Augusto e o Wellington Nem. Além dos atacantes centrais, o Rafael Sobis, Marcelo Moreno e também o Thiago. Enfim, vocês, quanto que acham que vai ficar esse jogo de amanhã diante a Ponte Preta? E também qual a sua escalação ideal você escalaria esse Cruzeiro para esse jogo de amanhã? Deixa aqui seu palpite, também sua escalação nos comentários, que eu vou ler todas e vou responder assim na medida do possível, tá? Bom, já falando assim de lista de relacionados, vocês viram que o Zé Eduardo não foi relacionado mais uma vez para essa partida. E foi justamente disso que eu quero trazer aqui para vocês, onde o pai do jogador lá no Twitter deu uma cutucada no treinador Luxemburgo, que ele tinha feito uma postagem falando sobre contar com o público na Arena do Jacaré e tudo mais, e o pai do Zé Eduardo disse que assim, ele falou o seguinte, né, abre aspas, só gostaríamos de saber quanto tempo vai durar a preparação física do Zé Eduardo. A parte mais importante foi essa, que se vocês for lembrar, tem um pouco mais do que 1 mês e meio que ele já está recuperado e que foi aprovado para fazer os treinamentos físicos e melhorando. Então nessa altura do campeonato eu já esperava que ele seria pelo menos relacionado para os jogos, tá? Porque o Cruzeiro, tipo assim, de centroavantes. Agora tem o Marcelo Moreno e tudo mais, mas naqueles últimos 3 jogos, sem o Marcelo Moreno, com uma dúvida gigante entre o Rafael Sobis e também o Thiago, eu vejo que o Zé Eduardo poderia ter sido escalado e ter tido algumas oportunidades, né? Enfim, para você ter uma noção, em janeiro desse ano o Zé Eduardo foi diagnosticado, no caso, com problema cardíaco, com algumas alterações nos batimentos. Então o Cruzeiro ficou bem preocupado, deu um tempo para ele se recuperar. Foram um total 4 meses, depois 6 mais testes e voltou depois de 3 meses e meio além do previsto. Então foram quase 7 meses nessa preparação até ele voltar a ter condições. Como eu disse, eu acho que ele merece ter mais chances, até porque tem apenas 21 anos de idade.
Ano passado jogou 11 jogos, somando o América de Natal, o Cruzeiro e o Vila Nova de Minas, onde ele teve passagem, e foram 10 gols marcados. Aqui pelo Cruzeiro ele voltou de empréstimo, mas jogou apenas 2 vezes, sendo nenhuma até aqui nessa atual temporada, que infelizmente teve esse problema. Eu acho que ele merecia ter bem mais chances e que, se não fosse por isso, eu acho que ele já estava jogando, inclusive tendo bem mais chances do que poderia ter tido ano passado, por exemplo, tá? Enfim, vocês a favor ou não da volta do Zé Eduardo? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, do caso envolvendo o Fred, que um inscrito aqui do canal me perguntou, que era no caso do Matheus Ferreira, que inclusive tem o mesmo sobrenome que eu. Muito obrigado aí, Matheus. Ele que perguntou como que estava esse processo do Fred junto ao Cruzeiro e tudo mais, tá? Lembrando que no início a ação pedida pelo jogador era de 77 milhões de reais e o Cruzeiro convenceu ele a diminuir no total para 25. Essa que é a ação que ele pede. Enfim, o Cruzeiro já fez um acordo com ele e essa não é a questão. A questão é naquele caso envolvendo o Atlético Mineiro e tudo mais, que aí sim tem mais alguns milhões que vai ver quem que vai ter que pagar, o Fred ou o Cruzeiro, tá? O TST informou que esse caso, Fred, está longe de acabar entre Cruzeiro, o Fred e o próprio Atlético Mineiro. A briga judicial é por conta daquela multa de 10 milhões de reais que hoje, de acordo com esse levantamento do Globo Esporte, cerca de 3 meses atrás, estaria quase próximo dos 20 milhões por conta das cláusulas e correção monetária. Enfim, a novela começou lá em dezembro de 2017, quando o Fred e o Atlético Mineiro anunciaram essa rescisão de contrato, mas passaram apenas alguns dias e o Fred já assinou esse vínculo com o Cruzeiro e tinha realmente uma cláusula de que o Fred teria que comunicar ao Cruzeiro de que teria que pagar 10 milhões de reais se ele acertasse apenas com o Cruzeiro. Essa cláusula era apenas com o Cruzeiro, esse contrato que já foi reconhecido pela justiça e tudo mais, infelizmente. O Fred também que teria que pagar algo próximo de 2 milhões de reais, que hoje com a correção monetária seria 4 milhões ao Atlético Mineiro por conta deles ir para lá. Então, além do Cruzeiro pagar isso, o Fred teria que pagar todo esse valor. E ainda tem que ver a justiça de quem que o Atlético Mineiro vai cobrar, porque o Cruzeiro falou que o Fred não tinha alertado sobre essa cláusula de que ele teria que avisar, estava em contrato. Aí agora vai ter esse processo, né, em justiça comum por muito tempo, está bem longe de acabar. Não acho que daqui 4 anos, por exemplo, vai ter resolução sobre esse caso e vamos ver o que vai acontecer, porque eu acho que o grande vilão dessa história aqui, todo mundo tá puto com o Fred, o Cruzeiro por ele não ter avisado e também o Atlético Mineiro por conta dessa traição dele também, tem que pagar no mínimo mais 4 milhões de reais, já que infelizmente estava em contrato. O Fred que começou muito bem pelo Cruzeiro, né, em 2018 ele teve aquela lesão, marcou apenas 4 gols, mas em 2020 em 2019 começou em alta, no total marcou 27 gols, mas naquela reta final ali, quando o Cruzeiro caiu, ele não fez absolutamente nada. Nesse ano pelo Fluminense está muito bem por lá, foram 33 jogos com 17 gols marcados e 5 assistências. E o último assunto desse vídeo é a respeito de um jogador que possivelmente tem grandes chances dele estar deixando o Cruzeiro, que é no caso envolvendo o zagueiro Rodolfo. Ele que tem seus 35 anos de idade e assim, até já foi falado para alguns canais, como por exemplo o próprio do Cruzeiro Nostalgia, e até trouxe aqui para vocês, que assim, o jogador apagou todas as fotos que ele tinha com o Cruzeiro, que ele tinha algumas fotos com a camisa de jogo e também algumas treinando, e ele excluiu todas. A última que ele tem é no final do ano passado e algumas de treino quando estava no Curitiba. Para você ter uma noção, ele chegou, foi titular em 2 partidas consecutivas, mas teve uma lesão, ficou mais do que 1 mês e meio fora e tem cerca de 3 semanas que ele já está recuperado, inclusive foi relacionado para 2 partidas com o Luxemburgo, mas isso não aconteceu dele entrar em campo e nos últimos 3 jogos ele sequer foi relacionado. E até completando, né, está relacionado também com aquela lista que o Luxemburgo divulgou para quem está selecionado para essa partida de amanhã e mais uma vez o Rodolfo não está. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o final dessa temporada, jogador de 35 anos de idade e que se sair possivelmente vai ser um pedido do Luxemburgo, por exemplo, porque o Cruzeiro tem vínculo com o jogador, ele foi bem naqueles primeiros jogos que fez por aqui, além também do caso que ele tem seus 35 anos de idade. Cruzeiro que é relacionado para essa partida de zagueiros, no caso do Eduardo Brock, o Josep, o Léo Santos e o Ramon. Eu vejo que o Léo Santos também perdeu bastante oportunidades e o Rodolfo e o Léo Santos são dos poucos jogadores, além do Josep, que não teve chance de entrar em campo desde quando o Luxemburgo foi contratado. O Rodolfo, que ano passado foi bem pelo Curitiba, na Série A ainda, né? No total foram 30 jogos
com 3 gols marcados, e acabou deixando o time por conta dos salários bem elevados e chegou no Cruzeiro com grande expectativa de ser titular para dar um reforço para a zaga, né, que naquela época era o Everton e o próprio o Everton e o Joseph, que os dois estavam muito mal, mas infelizmente isso não acabou acontecendo. Formou dupla ali com o Léo Santos, mas infelizmente veio essa lesão e agora eu tenho quase assim 70, 80% de certeza que infelizmente o Rodolfo deve sair do Cruzeiro por conta disso. Vamos aguardar mais atualizações sobre isso, até porque ninguém dentro do Cruzeiro se pronunciou sobre, então vamos esperar, que eu acho que o Rodolfo seria uma boa, um jogador bem experiente, principalmente se fosse para ter mais oportunidades, tá? Enfim, vocês deixem aqui sua opinião nos comentários, o que vocês acham a respeito do jogador que foi campeão, né, da Libertadores pelo Flamengo, Brasileirão e tudo mais, seja um jogador com um currículo excelente. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!